abril de 1964, após longos anos de regime militar, é eleito o primeiro presidente que seria a esperança do povo para o fim da ditadura, Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele seria a última expectativa do povo, que seria o final da ditadura e o início de um regime democrático. Porém, isso não aconteceu. Mas para que o povo não se revoltasse, era utilizado a famosa expressão Congresso Nacional, sendo que isso era uma mentira. Isso era apenas uma fachada para poder acalmar o povo. Castelo Branco foi pressionado por militares radicais a fazer coisas que ele não queria, como, por exemplo, uma série de inquéritos policiais militares, que proibia as greves, e proibia e punia severamente os cidadãos que ousassem mudar de partido. Em outubro de 65, Castelo Branco toma medidas repressivas, como, por exemplo, os atos institucionais, que foram 17, como, por exemplo, o primeiro ato institucional, que ordenou a cassação de políticos como Jânio Quadros e Luiz Carlos Prestes. Mas de todos os atos, o mais turbulento foi o AI-5, que suspendia a Constituição e dava plenos poderes ao presidente. Ele criou também instrumentos de controle de repressão. Em 1967, por eleições indiretas, Castelo Branco foi substituído por Marechal Arthur da Costa e Silva. No dia 18 de julho de 1967, ele sofre um acidente aéreo, pois ele estava numa viagem a negócios para congressos militares. Tragicamente, seu avião choca-se contra o jato da FAB, que era a Força Aérea Brasileira. 15 de março de 1967, Arthur da Costa e Silva assume a presidência, e assim surge uma nova Constituição. Nesse mesmo dia, entra em vigor a nova Lei de Segurança Nacional, onde qualquer tipo de oposição passa a não existir. Durante o governo de Costa e Silva, muitas mobilizações de ruas aconteceram. Entre elas, podemos citar a Passeata dos 100 Mil, organizada pela União Nacional dos Estudantes. Diante desse período de manifestações e confrontos armados, em dezembro de 1968, o presidente fecha o Congresso e decreta o AI-5, revogado somente em 1978, e também foi o mais severo de todos os atos institucionais. Assim ficou decretado a suspensão da Constituição e plenos poderes para a mão do presidente. A liberdade individual era proibida e a censura ficou mais rigorosa. Esse período ficou conhecido como Anos de Chumbo, por causa de sua ditadura severa. Em 1969, Arthur Costa e Silva fica muito doente, e assim ele deixa o cargo de presidente. E assim a junta militar assume o governo. Chegamos ao fim da primeira parte do Informativo PAC. Obrigado e bom dia. Em 30 de outubro de 1969, assumiu a presidência o general Emílio Garrastazu do Médici. Esse governo foi marcado pela repressão e pelo chamado milagre econômico. Um dos slogans da propaganda era Brasil, ame-o ou deixe, que na realidade mostrava para os que tivessem contra o regime que seria melhor ir embora do Brasil. Com investimentos estrangeiros e o arrojo salarial, o Brasil apresentava altas taxas de crescimento. Esse período ficou conhecido como milagre econômico. Entretanto, esse crescimento não beneficiava toda a população. A partir de 1973, aumentou a inflação e a dívida externa cresceu absurdamente. Iniciou-se então uma grande crise econômica e as oposições foram se reorganizando para o fim do regime militar. Olá, agora nós vamos falar sobre o governo de Geisel. Ernesto Geisel assumiu o seu posto no governo em 1974, com a missão de devolver gradualmente a democracia ao povo. Tudo deveria ser feito com muita cautela, para que não incitasse revoltas populares e muito menos para que alguém visse alguma fraqueza do regime militar. Como um dos seus atos iniciais, ele diminui a censura à imprensa e a comunicação e as propagandas eleitorais. Em 1974, a MDB,
ele tem uma vitória esmagadora no Congresso Legislativo. Em 1976, Ernesto Geisel cria a Lei Falcão, que proibia debates, críticas, exposição oral de qualquer político em programas eleitorais televisivos. Para as eleições de 1978, eles previam uma disputa muito direta e precisavam criar uma emenda constitucional que garantisse a vitória da Arena e que continuasse com as eleições indiretas. Então, em 1977, é criado o Pacote de Abril, que envolvia uma série de mudanças, como, por exemplo, as eleições indiretas de 1/3 do Senado, e o Senado era chamado senadores biônicos, pois eram só figuras montadas pelos militares, porque, na verdade, o que vigorava era a ditadura. Então, em 1977, é criado o Pacote de Abril, que ele mantinha as eleições indiretas para governadores de 1/3 do Senado, aumentava o mandato dos presidentes de 5 para 6 anos, manutenção da Lei Falcão e alteração do quórum. Em 1978, o Congresso Nacional aprova uma emenda que revogava um dos mais terríveis atos constitucionais, o AI-5. Com isso, é liberada a censura à imprensa e também é concedido o habeas corpus para crimes políticos. Com isso, ocorre o retorno de 120 políticos que tinham sido exilados. Isso poderia ser longos passos em direção a, finalmente, a democracia, pois o retorno de muitos civis significava o fim da ditadura. Geisel criou um governo de distensão, mas sofria muita pressão de militares radicais. Em 15 de março de 1979, tomou posse da presidência o general João Batista Figueiredo. Nesse mesmo ano, foi aprovado a Lei das Anistias, que libertava das acusações os presos políticos que tivessem cometido algum tipo de crime contra o governo militar. Essa lei se tornou uma polêmica, pois concedia o mesmo direito aos torturadores e aos torturados. Outra medida importante foi a adoção do pluripartidarismo. Com a permissão de vários partidos políticos, os brasileiros voltaram a ter diversas correntes políticas e nas disputas eleitorais. A oposição se dividiu em 4 partidos para as eleições de 1980, que foram adiadas para 1982. Nelas, a oposição obteve um resultado expressivo, ficando com os governos do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Pará. Essas eleições desestabilizaram o governo já fragilizado de Figueiredo. Ele encerrou seus 6 anos de governo e entregou o país a governantes civis, proporcionando o retorno da democracia.